O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhes: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Perdoa-nos nos nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para nós aprendermos a ler, escrever, entender os que os outros escreveram, nós vamos à escola e os professores nos ensinam. Para entender as coisas de Deus, e não só da terra, as coisas de Deus, as coisas eternas, Deus nos doou um mestre, um professor inigualável, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a sabedoria de Deus, é o amor de Deus, e aquele que desvela os segredos da vida de Deus, que nós na terra custamos entender, porque estamos amarrados a esta terra. Nós somos condicionados com conhecimentos muito limitados, muito terrenos, que são perecíveis. Nem podemos imaginar a qualidade, a profundidade, a beleza dos bens que nos esperam na outra vida. É necessário, então, nos deixemos conduzir pelo Espírito Santo. Ele vai nos preparar para chegar lá e para ter aquela contemplação incansável de aprofundar a vida e a beleza de Deus sem parar. Vai durar a eternidade, e por isso a eternidade será estendida também para a nossa felicidade. Nesta proposta real, embora invisível, que a Igreja continua anunciando através da liturgia, nos apresenta Jesus hoje também, por meio da oração. Para nós entendermos, através da oração, quem é Deus, quase treinando agora na terra, fazendo uma espécie de estágio, para podermos aproveitar o máximo desta convivência com Deus que será eterna. Todo aquele cabedal de noções, de conhecimento, de ensinamento, de instruções que a Igreja nos passa e nos convida continuamente a não abandonar a oração, os sacramentos, não tem fim a si mesmo. São instrumentos, meios providenciais que Jesus deixou para nós
para nós podermos nos preparar a ter este conhecimento eterno, que na terra nós balbuciamos alguma coisa, mas que não possuímos ainda na sua integridade. Então Jesus nos ensina com o exemplo e com a palavra o que Ele quer nos passar para nós, porque Deus nos ama a todos. E agora que Deus é nosso Pai também, Ele gostaria imensamente que todos os homens e as mulheres, de todos os lugares, de todos os tempos, estivessem com Ele, para participarmos todos desta vida de Deus, desta intimidade com Deus, de que nós não temos nem uma longínqua imagem, porque somos ainda terrenos. O Espírito Santo, como já disse, vai nos preparando. Aí Jesus, com o Evangelho de hoje, nos dá este belíssimo exemplo. Ele, desde a eternidade, vive com o Pai. Mas Jesus era homem também, por meio de Maria. Homem também. E como homem, ele sentia a necessidade de procurar o Pai como homem. E por isso Jesus rezava. Quando, durante o dia, não lhe deixavam tempo para a oração, entre polêmica com os fariseus, fazer milagres, fazer pregações, caminhar quilômetros e quilômetros a pé de um lugar para o outro, não renunciava à oração. Aí de madrugada se levantava e passava horas rezando sozinho, no silêncio da noite. O que acontecia entre Jesus e o Pai naquelas horas, é só o Espírito Santo poderia nos explicar. E destas experiências de oração de Jesus, os discípulos, observando Jesus, ficaram muito bem impressionados e curiosos. Quando Jesus terminou a oração, ele foi interrogado. Jesus ensina a nós também rezar. Significa que, como ele rezava, parece que não dava satisfação. Ensina a nós também rezar assim como o Senhor reza. Significa que Jesus rezava de uma maneira diferente. Esta é a oportunidade que Jesus aproveitou para nos ensinar. Quando vocês querem rezar, rezai assim como ele rezava. Pai nosso que estás no céu. Ensinou aquela oração que todo mundo conhece, que nós conhecemos como o Pai Nosso, que hoje na versão de São Lucas, mais sintética, aquela de São Mateus é aquela que nós decoramos desde criança. Mas o conteúdo é sempre o mesmo. O que Jesus fez? Ensinou uma oração a mais? Não. Jesus ensinou uma maneira diferente de rezar. Não disse, decorem agora esta oração e pronunciem esta oração continuamente. Jesus disse, quando vocês rezam, faça assim, vocês se relacionam com Deus, porque Ele é Pai, numa intimidade de confiança ilimitada nele, colocando Ele em destaque acima de todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a primeira parte do Pai Nosso, que nós honramos a Ele, nos comprometemos a fazer a vontade dEle e desejamos que venha o reino dEle, não o reino do mundo. E depois nós expressamos a Deus como Pai, que nós, criaturas, precisamos de comer, precisamos de viver, precisamos de nos relacionar com irmãos na santa paz, no respeito recíproco.
E nós somos pecadores e precisamos de ser perdoados por este Pai maravilhoso. Esta é a maneira de poder rezar. Então, o que significa tudo isto? Depois da primeira leitura, nós cantamos o refrão ao Salmo 85, cantando o que Deus é. Que Deus, nosso Senhor, é amor, é paciência, é perdão, é clemência. Este é o Deus que Jesus revelou. E o revelou aos judeus, porque os judeus tinham de Deus uma imagem que também está gravada aqui, infelizmente, na nossa cabeça. Porque nós entendemos que Deus é aquele Deus ídolo, majestoso, infinitamente terrível, ameaçador, castigador, que se preocupa com uma somadora eletrônica na mão de todos os pormenores que cada um faz para ver como punir as criaturas coitadas que estão na terra. Esta imagem distorcida de Deus, que não existe este Deus, infelizmente nós agravamos desde criança. Até a nossa mãe, eu lembro, quando a gente rompia alguma coisa, roubava alguma coisa, fazia alguma molecagem em casa, ei, que Deus te vê, não faça isso, que Deus te castiga. Pronto. Esta imagem passou em nós. Nós temos de Deus imagem de castigador. Ele não admite o erro, e quem erra tem de apanhar. A imagem que Jonas, a primeira leitura de hoje, tinha de Deus, como judeu. E ele se recusava que a cidade pagã de 120 mil pessoas se convertesse, porque ele achava que aquela gente depravada de Nínive, cidade pecadora, apanhasse feio de Deus, porque eram pagãos, eram pecadores. Enquanto Deus manda ele pregar a misericórdia, a bondade, o perdão, que faça penitência, eles se converteram, e Jonas, aborrecido com Deus porque perdoou aquela cidade, se retirou sozinho aí. E Deus disse a ele: você se preocupou de uma planta que estava fazendo um pouco de sombra na sua cabeça, com um sol de verão, meio-dia, que estava quase matando Jonas. Te queixa porque esta planta secou, e não se queixa porque 120 mil pessoas podem se perder por toda a eternidade. Eu sou perdão, paciência, misericórdia, e perdoa toda esta gente. Então, caríssimos irmãos, a lição que hoje recebemos é uma lição extraordinária que a liturgia nos passa. E nós estamos na presença de uma imagem pequenininha de Nossa Senhora de Nazaré. E a ela nós entregamos a nossa vida, toda a nossa alegria, nossa esperança. Nós caminhamos com Maria, não só no Sírio, mas ao longo dos dias, não só da quincena da festa, o ano todo, esperando o outro Sírio. Este fato geográfico aqui em Belém é histórico, que é a cultura de Belém, nos convence ainda mais. O que Deus é, não é Nossa Senhora sozinha. Ela anda no nosso meio para nos fazer aprender quem é Deus, como ela entendia. Maria é uma mulher que anda conosco, é mãe de Deus. Então Maria, como mulher e como mãe, nos ensina, nos convence, melhor do que a Jonas, que Deus é Pai, é bondoso, é misericordioso,
é paciente, é clemente, é tolerante. Nenhum professor, nenhum mestre, nenhum gênio, nenhum prêmio Nobel pode nos convencer disto com a sua inteligência e o seu poder social. Mas Maria, como mãe e como mulher, nos convence melhor. Melhor ela do que até um padre, um teólogo, um santo. Porque ela conviveu com Jesus. Ela sentiu, ela assimilou, ela conviveu, sangue e sangue, diria, como mãe de Jesus e como companheira dele por 33 anos, o que é Deus? E Deus é Jesus. E Jesus sempre perdoou. E Jesus sempre ensinou o perdão, a misericórdia, a bondade, a tolerância. Este Deus, Maria aprendeu, assimilou, vivenciou, e ela ficou no nosso meio aqui em Belém para nos ensinar esta belíssima aula de vida cristã que nos consola a todos e nos abre o coração na confiança ilimitada em Deus, como nosso Pai, Pai bondoso, paciente. Nós somos filhos desobedientes, pecadores, mas Deus, se a gente peca 100 vezes, Ele nos perdoa 100 vezes mais uma. Se a gente faz besteiras, Deus é paciente, através de Maria nos faz entender que Ele não se cansou de nos perdoar, porque não se cansou de nos amar. Deus é amor, paciência, perdão. Então Deus nos ama. E Maria, neste período de Sírio, quer ensinar a todos, caríssimos irmãos e irmãs, que nós não estamos fazendo uma festa cultural, folclórica, mas estamos nós expressando a essência melhor da nossa fé cristã, a convivência com Deus, que é nosso Pai, Pai de verdade, porque Jesus, o Filho de Maria, Ele viveu isto, dando exemplo, rezando com uma maneira tão confiante, tão íntima com o Pai, que impressionava os apóstolos, pedindo depois a Jesus: ensina a nós também a rezar assim. Pudéssemos nós, caríssimos irmãos, através do Espírito Santo que Jesus nos comunica, e com o exemplo sempre vivo de Maria no nosso meio, aprendermos este jeito de rezar. Não só de rezar, este jeito de rezar. Agora, recomendo a todos vocês que estão presentes na Basílica, a os que participam da TV Nazaré, que primeiro aprendamos pelo exemplo de Jesus que a oração é insubstituível na nossa vida. Como fazem tantos irmãos e irmãs passar dias, semanas, meses sem nunca rezar? É uma coisa satânica, é uma coisa inexplicável, inadmissível, que se possa passar dias, semanas e meses sem rezar. Quem não reza é o capeta, é o demônio, ele nunca reza. É horrível uma coisa dessa, esta ausência da necessidade da oração, de dialogar com o Pai, de desabafar dele de filho para pai, de poder conviver na intimidade de Deus. Mas além, portanto, de apreciar e usar com todo o nosso afinco a oração como um método mais insubstituível de viver e de apreciar o valor e a dignidade do nosso ser humano, que temos o destino eterno, aprendamos também a maneira diferente de rezar, como Jesus e Maria nos ensinaram. Jesus e Maria conversavam horas juntos, falando de Deus, mas com uma intimidade extraordinária. Esta é a aula mais bela que Maria nos passa durante o Sírio. Procurem a Deus, não tenha medo de Deus,
tenha confiança nele. Amem a Deus sobre todas as coisas, porque vocês estão sendo amados infinitamente por Ele. Se lembrando que esta vida corrida, dificultada, sofrida, arrastada às vezes, passa, porque nós temos um destino eterno. E Deus, que é Pai, está esperando ansiosamente de nos encontrar na casa dele para ficarmos com ele sempre, numa intimidade inimaginável. Nós não podemos ter a ideia do que significa viver no seio da Santíssima Trindade, numa intimidade que Jesus desde a eternidade possui e que Maria foi educada pelo próprio Filho a conviver aqui na terra e agora no céu com o corpo também. Este é o nosso destino. Vale a pena então rezar sempre e rezar como Jesus rezava e como Maria rezava. Procuremos a Deus, joguemos no coração dele todas as nossas angústias, preocupações. Tenhamos fé que ele nos escuta sempre, nunca fica distraído, sempre nos escuta. E ele responde à maneira que ele sabe que é necessário para nós. Nem sempre obedece ao nosso desejo, à nossa oração, porque nem sempre nós sabemos orar e pedir o que precisa. Mas ele, como Pai, nos dá as graças de que nós precisamos naquele momento, naquela experiência que estamos fazendo. Ele sabe melhor do que nós. A nós cabe só pedir, confiar, deixando a Ele que faça a sua vontade, como Jesus sempre rezava. Aquela belíssima oração de Jesus na agonia lá no Getsemani, antes de ser preso: Pai, se for possível, afaste de mim esta angústia, esta paixão que é terrível, afaste de mim este cálice, porém, se faça a tua vontade. Esta é a conclusão de uma oração de confiança ilimitada. Nem que a nossa vida fosse levada a um martírio, não é uma desgraça, é a máxima graça que Deus possa nos dar, porque esta é a garantia infalível de conviver com Ele, com Deus, que é nosso Pai, todos os dias. Lá não tem dia, não tem mês, não tem ano, todos os tempos, que não tem tempo da eternidade, sem a gente se cansar, numa alegria infinita, sem perigo nenhum de ser separado do nosso Deus, que é a fonte da nossa vida e da nossa felicidade. Isto desejo sinceramente, como irmão de todos vocês, a todos vocês, para mim e para vocês, não perdermos este momento que dura eternamente de intimidade com Deus. A oração será contemplação sem fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.